Arro, pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, e hoje já amanhecemos com a Lua no signo de Gêmeos, que entrou no final do dia de ontem, lembra? Bem no finalzão ali, a Lua entrou no signo de Gêmeos. Nessa madrugada já fez trígono com Plutão. Espero que tenha trazido uma ótima noite de sono para todo mundo, mas uma noite regeneradora, né? Um sono regenerador e quem sabe até sonhos muito profundos pelo contato com Plutão. E agora pela manhã, bem cedinho, 10 para 7 mais ou menos, a Lua vai fazer uma oposição a Vênus, que é um aspecto que pode trazer aí um certo conflito em relacionamentos. Então, especialmente quem dorme com alguém, quem já acorda, né, com a pessoa que se relaciona, tem uma certa tensão porque pode vir aí um mau humor, alguma coisa que gere um conflito, um atrito, e se você já está sabendo sobre isso, você não precisa cair no conflito, você não precisa cair no aspecto negativo. Né? Às vezes você pode ver que a pessoa apresenta um mau humor, né? Dá uma resposta meio dura, assim, meio ríspida. Aliás, a Vênus está em Sagitário, né? Pode trazer muito isso. E aí, você está sabendo já o que está acontecendo, você pode escolher não entrar no conflito. Mas esse é um aspecto que vai passando pela manhã, né? E o que, que é mais importante no dia de hoje? O que, que realmente é o destaque do dia? É a lua cheia no signo de Gêmeos. Inclusive, eu geralmente faria uma live, né? Para falar sobre a lua cheia em Gêmeos, mas eu confesso que está corrido aqui, não está dando esse tempo de fazer a live. Eu estou preparando aí, inclusive, duas questões muito importantes, né? Que é o lançamento das gravações para 2025, também, né? Um workshop de final de ano que a gente vai fazer, né? De virada, né? Para ser bem interessante, além dos atendimentos. Então, tá complicado de arrumar o tempo para a live, mas eu não deixo de falar sobre o tema, por quê? Porque vamos falar aqui, né? Aqui no nosso astral do dia, que é sagrado. Você todo dia de manhã recebe as informações. Então eu já deixei tudo anotado aqui, estou com minha agenda como se fosse uma live, né? E vou falar exatamente como se fosse uma live, mas por ser só eu falando, tende a ser um pouco mais rápido, mais compacto, né? Então vamos lá, Lua cheia em Gêmeos acontece no grau 13 de Gêmeos e Sagitário. Então se você conhece o seu mapa, já corre lá, olha no seu mapa o que você tem próximo desses graus, porque estará sendo ativado por essa lua cheia. E olha só, para já mostrar para vocês, né? Eu tenho o que? Exatamente a cabeça do dragão no grau 13 de Gêmeos. Então essa lua cheia cai em cima da minha cabeça do dragão. Né? Bastante coisa de comunicação aqui, inclusive que está tendo que me fazer rever algumas coisas que eu faço. Então, para mim, com certeza está sendo bastante importante essa lua cheia, muito significativa. Então veja, né? Se você tem planetas ou pontos importantes perto desse grau e as áreas da vida, né? A casa astrológica que é envolvida. No caso são duas, porque uma está o Sol e a outra está a Lua, né? Logo oposta. No meu caso é casa 3 e casa 9, que é justamente a casa que fala desse eixo de Gêmeos e Sagitário. Bom, a lua cheia acontece às 20 horas e 14 minutos e vai ser uma super lua, né? Ou seja, uma lua que vai estar um pouco mais brilhante ali, mais bonita no céu, né? Então, se não tiver nuvens, se a gente tiver um céu limpo, onde quer que você esteja, a gente vai poder ver aí uma lua cheia lindíssima. Contemple, né? Eu com certeza vou ver se o céu vai estar limpo aqui para poder ver essa lua. Se tiver, eu vou tirar uma foto, fazer um vídeo, enfim, e postar lá no meu Instagram, porque eu adoro compartilhar a beleza do céu, da lua e assim por diante. Vamos lá então falar sobre o que é uma lua cheia, né, rapidamente, porque eu acho que muita gente já sabe, né? A não ser que você seja nova ou novo aqui, aí comenta se você está chegando agora, porque eu sei que muita gente que está aqui já me segue há um tempo. O que é uma lua cheia? É um momento de oposição do Sol e da Lua, ou seja, o Sol ilumina completamente a Lua. Por isso que ela fica brilhando, fica clara, né? Enfim, ela fica como se fosse, ela parece que ela está emitindo luz, mas é na verdade o reflexo da luz do Sol. E a lua cheia tem alguns simbolismos, os principais, os dois principais que eu vou falar aqui. Primeiro é a colheita, ou seja, se a conjunção, se a lua nova fala sobre um momento de início de ciclo, de semear algumas sementes, a lua cheia fala de colheita. Então a gente pode estar tendo agora colheitas, transbordos das sementes que foram plantadas na lua nova de Escorpião. Aliás, estamos numa certa desincronia do céu, né? Porque se a lua nova foi em Escorpião, a lua cheia deveria ser Touro, mas como foi no final de Escorpião, acabou caindo uma lua cheia em Gêmeos, traz uma certa desincronização, né, dos elementos, né, de lua nova e lua cheia, mas isso tem um porquê também. Né? Então, a nossa cura, né, o poder ali, a cura que foi plantada no signo de Escorpião, agora tem que passar pela nossa mente, pela nossa comunicação.
Então, colheita, e pode ser colheita um pouco mais longa também, né? Às vezes, colheita de alguns meses atrás, que você vem plantando. Geralmente, a lua cheia vem e transborda aquilo e demonstra como é que está acontecendo. Então, a lua cheia sempre é um ótimo momento para você olhar para a sua vida, ver os acontecimentos, ver o que está vindo aí do universo, para perceber que semente você tem plantado, nem que seja de forma inconsciente vibracionalmente, né? E também a lua cheia, como o Sol está numa ponta, a lua está na outra, ela vai falar muito de equilíbrio, o equilíbrio das energias dos signos em questão. No caso aqui estamos falando de Gêmeos e Sagitário, né? Então esse eixo ele fala muito do conhecimento. Então é um momento muito bom essa lua cheia para você poder buscar conhecimento. O Sol já está em Sagitário, né? Iluminando aí a questão do conhecimento superior, a filosofia de vida. E a lua cheia vem em Gêmeos aí para trazer. Pega esse conhecimento, busca, coloca ele em prática, né? Porque o Gêmeos ele é muito do dia a dia também, né? Então assim, não adianta você ficar lendo um monte de livro de filosofia, mas não aplicar em prática. E uma coisa interessante, né? Não adianta ler sobre espiritualidade e no dia a dia não praticar essa espiritualidade. Então, assim, esse é um tema muito interessante para a gente trabalhar, o tanto que a gente estuda, ou o quanto que a gente pratica aquilo que a gente estuda, né? A comunicação, sem dúvida, é muito trabalhada, afinal, Gêmeos é o signo da comunicação. A filosofia de vida, a espiritualidade, tudo são temas a serem trabalhados. De forma mais mundana, né? Eu trabalho mais na parte do autoconhecimento, mas de forma mais mundana traz à tona também questão de comunicação, notícias, mídia, viagens, transportes, esse tipo de coisa. Mas a minha pegada aqui é autoconhecimento, né? Então, como que isso trabalha a nossa vida, o nosso processo de autoconhecimento. Agora, não é só o momento da lua cheia. A lua cheia, ela forma um mapa astral. E esse mapa astral ele é congelado ali e a gente pode estudar esse mapa, que vai valer então até a próxima lua nova. E esse mapa tem alguns destaques. Primeiro, o que a gente olha, né? Quem é o planeta que está regendo a Lua? Se a Lua está em Gêmeos, o planeta Mercúrio ele se torna muito importante para essa Lua cheia. E Mercúrio está ali no signo de Escorpião, justamente onde a Lua nova aconteceu. Um Mercúrio transformador, alquímico, transformação mental. E mais do que isso, né? O Mercúrio ele está fazendo o grande trígono de água envolvendo Júpiter e Saturno. E vale dizer que Júpiter é o regente do Sol, porque o Sol está em Sagitário. Então, de forma prática, eu diria que é uma lua cheia de cura, muito ligado à cura emocional. Aliás, pessoal, um dos temas, né, que vai ser bastante trabalhado nesse workshop do final do ano é justamente isso. 2025, pela numerologia, é um ano 9, né? Então depois a gente vai ter o ano 1 em 2026. E tá passando um helicóptero bem aqui baixinho, né, para atrapalhar minha gravação, mas tudo bem, né? Dá um minutinho aqui para o helicóptero passar. Parece até que ele quer pousar aqui na rua, de tão baixo que está. Enfim, um dos temas que mais me chamou a atenção assim, é esse final de ano de cura emocional, esse trígono maravilhoso, né? Esse grande trígono que tem se formado entre Câncer e Peixes, já que Júpiter está em Câncer e se mantém ainda em Câncer uma parte de 2026, e Saturno está em Peixes e também, né, no início de 2026 ele estará em Peixes, para mudar para Áries depois. E aí todos os planetas que foram entrando em Escorpião agora nesse final de ano fizeram esse grande trígono. Ou seja, um momento de movimento de cura emocional, limpeza emocional, né? Nossa, eu não estou vendo, né? Mas esse helicóptero ele está tão baixo que até desconfio que seja a polícia procurando um ladrão, porque ele está muito baixo. Depois que eu terminar de gravar, eu vou ver lá o que está acontecendo. Mas enfim, porque esses dias teve isso, né? Teve o helicóptero Águia sobrevoando aqui para, né, procurar um bandido. Enfim, vamos lá. Então temos esse grande trígono maravilhoso. E aí, como a Lua está em Gêmeos, estimula a comunicação. Uma comunicação que pode trazer cura, ou seja, conversas curadoras. Ou seja, você conversar com alguém, você conversar com amigos, com parceiros, com terapeutas, enfim, com astrólogos e terapeutas, melhor ainda, né? Um astrólogo que também trabalha com terapia, você pode trabalhar bastante essa coisa de cura emocional, né? E uma coisa interessante é que também, né? O Sol e a Lua estão em quadratura exata com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, que estão em Gêmeos e Sagitário, né? E, novamente, o que chamou a atenção é ser o grau exato, eles também estão no grau 13. Né? Isso traz uma questão muito ligada a karmas. Né? Então, questões envolvendo vida passada, questões que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se libertar para poder seguir nosso caminho de vida. Né? Então, isso é um ponto importante.
podem ter eventos kármicos ali, e eu tenho trabalhado muito isso, né? Eu tenho feito aí Ho'oponopono, enfim, e se tem alguma coisa que eu fiz em vida passada que não está legal, enfim, eu quero limpar, eu quero trazer essa limpeza, quem sabe isso pode te chamar também, né? Você fazer essa limpeza, até de coisas que você não lembra, coisas de vida passada e assim por diante. Bom, aqui para o Brasil, o ascendente se formou Câncer, né? Então temos aí um reforço maior ainda da temática do elemento água, da temática emocional do passado, temas familiares, né, que é um tema de câncer, então isso traz mais fortemente ainda, né? E a gente sabe que no final do ano, eu tenho atendido algumas pessoas que eu sempre pergunto, né? E o final do ano, Natal, você passa com família, e aí como é que é? Muita gente tem esse padrão, né, de passar com família no final do ano. Então o final do ano costuma trazer algumas questões familiares à tona. Nem que seja por lembrança, nem que seja que você veja aquela pessoa que não vê faz tempo. Às vezes a pessoa que não vê os pais faz o ano inteiro, mas quando chega no final do ano acaba tendo esse encontro, né? Então isso pode trazer isso muito forte também, essa questão de cura familiar. E aqui para o Brasil também, a Lua e o Sol estão ali no eixo 612, que trabalha muito, muito a questão da cura e da psicossomática, né? Então a questão que vai envolver também cura emocional, psicossomática, eu trabalho muito com isso também. Então pode ser um momento que traz à tona aí algumas doenças, ou seja, se você tem alguma doença, qual é o fundo emocional dela? Se você tem alguma dor ali, qual é o fundo emocional dela? E o que eu gosto sempre de dizer, né? Eu estou quase parando porque eu quero ver esse helicóptero aí, o que está acontecendo. Mas lembre-se que nossos amados óleos essenciais, eles trabalham tanto na parte física, né? Ou seja, trabalhando no corpo físico, mas também trabalham muito a parte emocional, a parte espiritual, mental. Então é uma cura holística maravilhosa e que se você quiser conhecer mais, me manda mensagem lá para você vir para esse mundo. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse helicóptero eu vou confessar que deu uma atrapalhada aqui no raciocínio, mas enfim, espero que tenha sido bacana aí a nossa análise de lua cheia. Estarei lá no Instagram, hoje eu quero abrir caixinha, né, para a gente poder trocar aquela ideia por ali. E é isso. Vou ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira, uma ótima lua cheia para todos nós. Muita gratidão. Namastê, Harion.